Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o Canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12h30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e de domingo tem especial. Tem sim, fora os conteúdos exclusivos para os membros ao longo da semana também. Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos muito legais. E na loja, nas compras acima de R$100, você leva... Bom, não vou pôr agora, mas você leva esta máscara. Tá, ó, máscara do assombrado. Você amarra ela lá atrás, tá bom? Isso aqui já tá amarrada. Mas você... Ai, meu Deus, meu óculos. Você amarra ela lá atrás, depois se ajusta aí do jeito que achar melhor. É a máscara aqui do assombrado, ela brilha no escuro também. Brilha no escuro e ela vai de brinde nas compras acima de R$100 em produtos. Ou, se você quiser, ela também tá à venda na loja por R$9,90. Ok? Ok, DJ? Então, beleza. Não se esqueçam também, é claro, de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos lá então ao relato de hoje. Vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Ela enviou uma carta para a filha. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a fulana e vou contar hoje. E o que vou contar hoje aconteceu com uma amiga da minha mãe, na década de 80. Todos os nomes já estão trocados. A minha mãe tem uma amiga de longa data. Se conheceram quando essa amiga, a Edna, se casou com Getúlio, amigo de infância do meu pai. Isso na década de 70 ainda, hein? Edna havia perdido a mãe, ainda muito jovem, quando tinha apenas 17 anos. Passando então a morar apenas ela e seu pai, na mesma casa onde sua mãe também viveu. Após o casamento, devido à situação econômica, foram morar naquela mesma casa junto com o pai de Edna, que após pouco tempo se casou novamente e foi morar no interior, deixando assim a casa para o casal. Edna era uma mulher cuja mãe fora muito católica. Então, apesar de não frequentar a missa todos os domingos, ainda seguia os preceitos católicos. Ia a todas as missas de Ramos, cria muito em Santa Teresinha e Nossa Senhora de Fátima e tinha pavor do espiritismo. Se negava até a conversar sobre esse conceito, mas sempre comentava que havia sonhado com a mãe dela. Sempre sonhos muito reais, sonhos onde a mãe dela ia ver os seus netos ou dava algum recado para ela. Todos os anos, em seu aniversário, sonhava com a mãe lhe desejando feliz aniversário e quando acordava, sentia o cheiro do perfume dela no ar. Mas continuava rejeitando a simples ideia de que poderia ser realmente a sua mãe lhe visitando. Os anos se passaram e já estávamos agora na década de 80. Edna e Getúlio encontraram uma casa ótima na região metropolitana da capital e, sem perda de tempo, compraram essa casa, se mudando logo. Como o casal trabalhava na capital e a escola das crianças também ficava lá, a família saía cedinho de casa e voltava sempre tarde. Nos finais de semana, ou eles iam para a casa de parentes na capital, ou estávamos todos em sua casa. E nesse ritmo de vida se passou quase um ano, e Edna mal conhecia os seus vizinhos, se limitando apenas a um rápido bom dia quando se encontravam de manhã, tirando seus carros da garagem. Nesse meio tempo, Edna sempre comentava que os sonhos com a sua mãe haviam parado. Até que um dia, numa dessas reuniões em sua casa, Edna conta à minha mãe que havia sonhado novamente com a sua mãezinha. Mas que dessa vez, quando ela ia se afastando,
Edna havia segurado em suas mãos e pedia que a mãe não fosse embora, pois sentia muito a sua falta. A mãe havia lhe sorrido e continuado a se afastar até que sumiu, perto da janela do quarto. E que na manhã seguinte, quando ela acordou, sentia em suas mãos o perfume de sua mãe. Mas sempre contava isso acreditando categoricamente que isso era só um sonho, pois sua mãe estava no céu e não poderia voltar. Pouco tempo depois desse episódio, Edna aparece em casa para conversar com a minha mãe. Nessa época, eu devia ter uns 14 ou 15 anos e presenciei a conversa. Naquela manhã, quando tirava o carro da garagem para levar os filhos à escola, se aproximaram dela uma mulher e uma criança, de uns 7 ou 8 anos de idade. A mulher se apresentou e disse que morava duas ruas acima. E toda sem jeito, ela explicou que a sua filha tinha um dom. Edna estava meio assustada, pensando que ela seria talvez assaltada, né? Mas aquela jovem mãe continuou explicando que a filha havia recebido uma mensagem e que havia escrito uma carta com instruções para entregar essa carta à moça que morava naquela casa, ou seja, a Edna. Vendo Edna meio desconfiada, logo disse que ela não estava querendo dinheiro nem nada disso, que a filha apenas precisava entregar aquela carta. Edna, ainda meio desconfiada, pegou a carta e jogou no banco do carro e disse que depois ela leria. E quando leu a carta, sem saber o que pensar, largou tudo e foi em casa mostrar para minha mãe. No conteúdo da carta, a pessoa se referiu a Edna como minha filha querida e dizia mais ou menos assim: que bom que te encontrei novamente. Há algum tempo atrás, fui lá em casa, mas outras pessoas moravam lá. Não sabia para onde vocês teriam ido. Outro dia, acompanhando uma amiga em visita aos seus entes queridos, eu vi você e as crianças saindo dessa casa. Quanta alegria! Naquela noite mesmo eu vim lhe ver, mas vi que isso não te fez bem. Não queria te visitar em sonho novamente, pois eu vi o quanto você ficou triste da última vez. Demorei um pouco para encontrar essa criança que poderia transmitir a minha mensagem a você. Não se preocupe comigo, é como se a vida continuasse normalmente, com a diferença de que estamos longe. Mas com o tempo, podemos fazer visitas esporádicas aos entes queridos. O lugar onde moro é muito bom, é uma cidade, com muita natureza, do jeito que você sabe que eu gosto. Aqui não precisamos trabalhar para viver, mas o fazemos para ajudarmos outros irmãos necessitados. No momento, eu estou estudando. Eu moro em uma casa com mais 2 amigas e estou em paz e feliz. Faço uma pausa aqui, Ana, para dizer que a minha mãe leu essa carta e eu me lembro, como se fosse ontem, que ela comentou, assustada, que aquela não era a letra de uma criança que teria acabado de ser alfabetizada. Tipo, a criança tinha 7 ou 8 anos de idade. Era a letra de um adulto, era a letra de uma mulher. Bom, a carta continuou falando de coisas da vida delas que eu não lembro mais. Dizia que apesar de não aparecer mais em sonhos, estaria sempre perto dela e dos netos. Mas a parte que mais me chocou foi que a mãe da Edna tinha uma grande amiga e vizinha daquela antiga casa, que tinha um nome muito diferente. E no final da carta estava assim: diga a Magda que lhe enviei um beijo. Mas a amiga se chamava Águida, tá? Nomes fictícios, ok? Entendeu? Ela tava, diga a Magda que lhe enviei um beijo, mas a amiga se chamava Águida. Ou seja, talvez a menina não tenha entendido direito o nome, por ser um nome incomum, talvez. O fato é que a Edna estava confusa. Não queria acreditar que aquela carta era realmente da sua mãe. Dizia que poderia ser alguém que a conhecia e estava brincando com ela.
Mas Ana, se ela morava ali há mais de um ano e não conhecia ninguém, se eles estavam em outra cidade, se isso fosse brincadeira, a troco de quê, né? Eu acredito que seja verdade. Na época, tínhamos pouco conhecimento sobre espiritismo. Não tínhamos acesso fácil a livros como hoje. Então não pudemos dar muitos conselhos, mas o fato é que até hoje a Edna se recusa a acreditar. Nunca mais sonhou com sua mãe, mas de vez em quando sente o seu perfume. E vocês, o que pensam sobre isso? Ah, lembrando que naquela época não existia o livro Violetas na Janela, tá? Nem o filme Nosso Lar. E que não tínhamos acesso a nada sobre espiritismo, a não ser que você fosse frequentador de um centro espírita. Bom, esse é o meu relato que mexeu e mexe muito comigo, pois para mim é a prova de que a vida realmente continua após a morte. Beijos a todos, a toda a família e a todos os assombrados. Deixem o like, pessoal. Agora só para mim, dá licença. Ah, entendi. Bom, então, eu também acredito sim. Não é só um relato a respeito disso, uma história a respeito dessa vida após a morte, são várias. Acredito assim, que nem essa menininha tinha esse dom, acho, né? Ela psicografava. Tem as pessoas que fazem isso de maneira séria. Tem outras por aí que também eu já acho que faz isso de maneira profissional, sabe? Mas não é espiritual, talvez, né? Não sei. Assim como em todos os lugares. Mas nesse caso eu acho que seria muito difícil alguém saber dessas coisas dela, entendeu? Saber dos sonhos que ela tinha, como, né? Você não conversava com ninguém a respeito, com a mãe dela só, da moça que nos conta essa história, né? Muito interessante. Eu também acredito que a coisa continua, né? Bom, pessoal, deixa eu anotar aqui. Este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão para vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana aí pela frente e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!